Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, ligado aqui no canal do Babu Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito de Pablo, vamos falar de Rossi, Lisieiro pro Patrick, entrevistas do Júlio Casares também, vamos falar aqui a respeito de Douglas Costa, solteiro, novidades importantes para trazer aqui para vocês. Mas antes eu vou pedir para você, ó, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, 19.500 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo, então se você ajudar, você der o like, se você se inscrever e ativar o sino, o YouTube vai recomendar para cada vez mais pessoas e é bem provável que logo a gente bata meta aí de 20 mil inscritos no canal do Barbudão, uma meta histórica, rapaziada. Então ajuda aí, já deixa o like, já comenta aí se você quer o Soteldo, se você aprova o Patrick, se você aprova o Rossi, se você quer o Douglas Costa, já comenta aí pra ajudar. Antes de mais nada, eu vou falar aqui pra vocês, ó, o link do meu site pra você comprar a sua camisa de time está aí na descrição e também todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram. Me segue nas outras redes sociais e vamos começar falando de Pablo. Ele foi descartado como contratação do Ceará, ele teve a proposta aí em definitivo do Ceará, o Ceará já tinha se acertado com o São Paulo, ia pagar totalmente os salários do Pablo, porém o jogador sequer respondeu. O Ceará tinha colocado como limite de resposta esse domingo e o Pablo não respondeu eles, numa tremenda falta de respeito com um clube muito tradicional do Nordeste que é o Ceará, e até com o ex-técnico dele, cara, que agora o Thiago Nunes está lá do Ceará. Ele entrou em contato com o Pablo para pedir a contratação do jogador, para tentar convencer o jogador a jogar lá no Ceará, e o jogador sequer respondeu. E por causa dessa atitude, a diretoria do Ceará desistiu completamente da contratação do Pablo e está atrás de outro jogador. Isso causou uma revolta tremenda na torcida do São Paulo, nas redes sociais, e com total razão. Não tem mais clima nenhum para o Pablo continuar no São Paulo. Espero que a diretoria arranje um jeito desse jogador nunca mais vestir a camisa do São Paulo, e principalmente em 2022. Ele vai ser muito criticado pela torcida, não tem mais como ele dar a volta por cima, esqueçam esse papo, não tem a mínima possibilidade desse cara continuar tendo chance de jogar no São Paulo. Infelizmente, a diretoria conseguiu arranjar um clube besta para pagar o salário completo desse jogador, e mesmo assim esse jogador não se ajuda e não quer ajudar a gente. Ele já chega a ser nocivo ao nosso clube. Agora vamos falar dele, Rossi, ex-jogador do Bahia que está livre no mercado. Ele foi oferecido para o São Paulo. O jogador joga na ponta, tá? Ele já chegou a ser pedido por alguns torcedores anteriormente, porém depois dessa passagem do Bahia aí, a reprovação do Rossi no São Paulo é muito maior. O jogador, ele começou a seguir o São Paulo. Como ele foi oferecido, ainda vai passar aí por uma análise do Rogério Ceni para uma possibilidade de contratação do jogador. O salário seria baixo, mas na minha opinião não é para esse nome ser cogitado. Não dá pra gente pegar um Rossi para jogar no São Paulo. Isso é reforço para time de Série B, não é para time que quer disputar alguma coisa na Série A e sonha, sei lá, em chegar na final da Sul-Americana ou chegar em fases avançadas da Copa do Brasil. De ruim já basta o Alisson. De ruim que eu falo assim, mediano, jogador que não tem nível, que chega para resolver problemas do São Paulo. Seria um jogador completamente descartado de ser reforço do São Paulo, porém existe a possibilidade dele vir sim. Falando agora da polêmica troca entre Lisieiro e Patrick do Internacional, eu já informei aqui para vocês que o São Paulo tentou efetuar a troca do Pablo pelo Patrick. Seria algo talvez até interessante para o Internacional, que iria se livrar do Yuri Alberto e ter o Pablo na posição, e eles não querem ficar com o Patrick. A torcida detesta o Patrick, diferente do Vitor Cuesta, que eles renovaram um contrato, e aí viria o Patrick para o São Paulo nessa troca. Porém o Internacional não é bobo e não aceitou a proposta, e sabe que o Patrick é um jogador que interessa muito ao São Paulo por conta do Rogério Ceni. Ele tem exatamente as características que o Rogério Ceni quer no meio campista, então o São Paulo vai forçar essa negociação. Um jogador que é do interesse do Internacional é o Igor Lisieiro, meio campista que chegou ali a ser titular com o Crespo, chegou até a fazer uma temporada legal, ele não teve contusões essa temporada, porém é um fato de que ele não é titular e que ele não vai ser titular em 2022. O São Paulo tem Luan, tem Nestor e tem Gabriel Neves para a função de volante. O Rogério Ceni até começou a utilizar mais ali o Gabriel Neves, porém o Lisieiro, principalmente depois daquele jogo lá contra o Flamengo, onde ele mata o jogo no começo da partida, ele parou de ter oportunidades e não deve ser utilizado em 2022. Portanto, a gente vai ter um volante que ele não é titular absoluto, talvez ele nem seja tão utilizado assim, e que pode ser trocado num jogador como o Patrick, que é um jogador que o Rogério Ceni quer muito, que ele vê as características como importante para a montagem do elenco. Eu falei aqui para vocês, quem tá reclamando aí do Patrick ser um
jogador mediano. Eu falei para vocês que quando o São Paulo optou por continuar com o Rogério Ceni para 2022, isso era nítido que ia acontecer. Ele não tá pegando o Alisson por ser o Alisson, ele tá pegando o Alisson porque é uma característica de jogador que não possui no elenco do São Paulo. Patrick é a mesma coisa, um jogador forte, um meio-campista mesmo. Eu gosto do Patrick e é lógico que eu não aprovo uma troca de jogadores, uma troca, mandar o Lisieiro em definitivo para ter o Patrick definitivo. Isso não faz sentido, mas o que o São Paulo quer não é isso. O São Paulo quer emprestar o Lisieiro com uma opção de compra, né, ali de 3 milhões de euros, e aí se o Internacional comprar por 3 milhões de euros, ele tem 50% de compra aí, de valor de compra do Lisieiro. Os outros 50% fica com o São Paulo. Então assim, eu acho super válido isso. Então o São Paulo manteria uma porcentagem, viria o Patrick, que é um jogador que o Rogério Ceni quer, e a gente não precisaria desembolsar dinheiro nenhum. E ainda corre o risco do jogador se valorizar, o Inter vender por mais dinheiro, e ao invés de, sei lá, o São Paulo pegar 20 milhões nos outros 50%, o São Paulo pegaria mais dinheiro, sei lá, 30 milhões, 40 milhões, enfim, vai depender de como ele vai jogar lá. Na minha opinião, ele tem muito mais chance de jogar no time do Internacional do que no time do São Paulo. Imagina aí, para os caras, talvez seja interessante ter Denilson e Lisieiro no meio de campo. Já para o São Paulo, realmente tem o Luan, que vai ser titular, tem o Nestor, que vem na temporada boa, tem o Gabriel Neves, que para mim é um excelente volante, acabou de chegar no São Paulo. Então eu aprovo a troca de empréstimos. Eu quero saber a sua opinião, se você aprova também, comenta aí abaixo. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito da entrevista do Júlio Casares. Ele deu uma entrevista aí ao Jogo Aberto e algumas coisas são bem interessantes de serem pontuadas por aqui. A primeira delas é que o presidente ele falou que até o dia 10 desse começo desse mês aí, como eu falei para vocês, várias contratações, elas estão em andamento e devem ter desfecho nos próximos dias, no começo desse mês de janeiro. E o Júlio Casares falou ao Jogo Aberto hoje que o São Paulo espera anunciar mais 3 reforços até o dia 10. No entanto, ele deixou muito claro que essas negociações não têm nenhuma pressa para serem concluídas e que é importante São Paulo ressaltar o momento financeiro. Ele falou que 2022 São Paulo será melhor e que o ano de 2023 São Paulo vai chegar bem mais completo, bem mais robusto, bem mais saudável financeiramente. Agora nós entraremos aí nas falas do presidente Júlio Casares a respeito de Douglas Costa e Soteldo. Mas antes eu vou pedir para você, deixe o seu like, que ele é muito importante, ele ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube. Você não precisa nem pausar o vídeo, 2 segundinhos, você dá o like aí, o vídeo continua rolando e ele ajuda demais. Rapaziada, vamos falar aqui a respeito da fala do presidente Júlio Casares a respeito do Douglas Costa e Soteldo e eu vou esclarecer algumas coisas aqui para vocês. Vamos começar falando aqui a respeito do Douglas Costa. Ele já tinha demonstrado também esse excelente relacionamento com o presidente do Internacional. O presidente Júlio Casares deixou claro uma coisa a respeito dessa negociação: ele tem um excelente relacionamento com o presidente do Grêmio. Quando o São Paulo tentou a contratação lá atrás do Gabriel Neves, o São Paulo tinha feito a proposta para o Nacional e aí a diretoria do Nacional tinha dito que o Internacional tinha interesse também na contratação do jogador e tentou fazer uma espécie de leilão. E aí o presidente do Internacional, por esse bom relacionamento com o Júlio Casares, veio a público falar que não, o Internacional não apresentou nenhuma proposta para o Nacional pela contratação do Gabriel Neves. Na época o São Paulo tinha conseguido um acordo com o jogador, porém o Nacional não quis concretizar o negócio, então estava tudo certo ali já para ele ser anunciado e realmente o Nacional voltou atrás. Então o São Paulo tenta usar, né, do seu bom relacionamento tanto com o presidente do Internacional quanto com o presidente do Grêmio para trazer novos jogadores. Vale ressaltar ainda aqui para vocês que o São Paulo tem interesse na contratação do Douglas Costa por parte do Grêmio e tem interesse na contratação de alguns jogadores do Internacional, né, que fazem parte do time do Internacional, que tem sido um time mais difícil do São Paulo negociar. A respeito do Douglas Costa, então, ele falou que tem um bom relacionamento com o presidente do Grêmio, que não vai atravessar ninguém, ou seja, então o São Paulo não vai forçar o Douglas Costa a fazer algo que prejudique o Grêmio para que ele seja jogador do São Paulo. O presidente ele preza por esse bom relacionamento para negociações futuras, tanto de compra quanto de venda de jogadores. No entanto, o Douglas Costa ele tem sim uma proposta do São Paulo na mesa, e o presidente deixou muito claro que quer o Douglas Costa e espera que ele se resolva com o Grêmio para que ele possa ser jogador do São Paulo. Também tem um Atlético Mineiro interessado, mas também o Atlético Mineiro trata essa negociação como algo muito difícil. E vale lembrar que o Atlético Mineiro não definiu ainda seu novo treinador e ele teria que ter esse aval para a negociação. E o Douglas Costa já espera definir o seu futuro e o seu novo clube nos próximos dias. Então a gente deve ter aí uma novidade logo a respeito disso, mas o São Paulo permanece querendo o Douglas Costa e o presidente deu mais um indício disso. Falando rapidinho aqui a respeito do Lucas Cal, o São Paulo já tem um acordo com o América Mineiro que demonstrou interesse na contratação em definitivo do jogador e o jogador
ainda pertencia ao São Paulo, ele estava emprestado para o América Mineiro, que entrou em acordo com o São Paulo e já está tudo apalavrado. Então, o Lucas Cal tem acordo, tem o contrato aí até o começo de junho. Depois disso, ele assina até 2024, mesmo mês de 2024, e o São Paulo permanece com 40% dos direitos. Mas aí o América também vai pagar uma compensação financeira para o São Paulo pela contratação do jogador. Achei excelente negócio. É um jogador que não foi bem aqui, ele não treinava bem, então ele não tinha por que ser utilizado. Todos os outros zagueiros estavam à frente do Lucas Cal, por isso ele foi frequentemente emprestado. Se encontrou no América. Na minha opinião, é um volante que realmente tinha bons números, mas o Rogério Ceni não aprovou a volta dele, não queria utilizar ele. Portanto, foi um excelente negócio que o São Paulo fechou e ainda mantém um percentual excelente. Caso ele continue se destacando e consiga uma venda até muito boa aí, o América Mineiro, o São Paulo vai ganhar uma bela de uma grana a mais por esse jogador. Então, achei um negócio excelente, realmente ele não tinha espaço. A gente já tá negociando até o Lisieiro que tava aqui, se viesse o Lucas Cal teria menos espaço ainda. Falando agora aqui a respeito do IF Soteldo, eu queria deixar muito claro para vocês uma coisa. O nosso presidente, eu respeito muito ele, eu falo com ele, tiro dúvidas a respeito das negociações com ele diretamente. E também o Carlos Belmonte, que várias vezes falou uma coisa e depois aconteceu outra. O presidente também, às vezes falava uma coisa na TV ali só para desconversar o assunto e depois acontecia outra. O fato é, não dá para se pautar algo a respeito de jogador, a respeito de uma negociação, com que um dirigente fala abertamente. Essas entrevistas aí que ele dá para emissoras maiores tem como objetivo dele aparecer um pouco, né, dar a cara como presidente do São Paulo, esclarecer algumas coisas que ele pode esclarecer e as coisas que ele não pode esclarecer, ele deixa meio que desconversado, ele enrola um pouquinho ali. E foi isso que aconteceu hoje, ele falando a respeito do Soteldo. Ele falou basicamente que era do interesse do São Paulo, porém que o São Paulo ainda não conseguiu concluir esse negócio, que é um jogador financeiramente caro, que o São Paulo precisa de ajuda para concluir a negociação desse jogador. Ele não deu mais informação a respeito disso, não deu nada que pudesse empolgar realmente para a concretização da negociação, mas não descartou, assim como o Douglas Costa. Ele não falou que tem acerto com o Douglas Costa e que depende só do Grêmio, não jogou para outro time. Ele deixou muito claro, ele quer o jogador, isso depende de outros fatores ali que tá longe do São Paulo poder resolver isso sozinho. Mas eu quero a sua opinião, deixa o seu comentário aí se você quer Soteldo, Douglas Costa, Patrick, se você aprova o Rossi, se você tá bravo com o Pablo, comenta aí abaixo, deixa o like se você gostou do vídeo. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.